Olá, pessoal. Mais uma vez aqui, né, como combinado, para fazer um videozinho explicativo da aula que eu já enviei para vocês, né, sobre os, os princípios éticos e bioéticos da enfermagem no centro cirúrgico. Então, de antemão, eu já adianto, né, com relação ao estágio, ao primeiro estágio, que acho que vocês já estão sabendo que a gente tem um prazo para fechar até o dia 10, né? Então, eu tenho enviado só uma questãozinha para vocês, como eu falei, porque eu não quero sobrecarregar vocês, eu quero que vocês estudem e tirem as dúvidas comigo, mas sem pressão. Eu não sei fazer nada com pressão, então também não gosto de pressionar ninguém, né? Eu gosto muito de fazer espontaneamente e de aprender dessa forma, e eu espero que vocês também façam assim. Então, assim, para complementar o conteúdo do primeiro estágio, eu vou dar esse assunto de ética e bioética, que é pequenininho, certo? E daí eu vou colocar mais duas questões para vocês responderem com relação a esse assunto que foi dado online, né? De biossegurança, ética e bioética. E cada uma valendo um pontinho. E daí eu vou colocar o restante das questões, as outras 7 questões, valendo um ponto cada também, sobre o conteúdo que foi dado em sala de aula, certo? Então, todo aquele assunto, paramentação, instrumentação, tudo que foi dado em sala de aula vai ser o restante do nosso conteúdo para a gente fechar o primeiro estágio, né? Então, nós concluímos o primeiro estágio e daí a gente aguarda para ver como é que fica, se vamos continuar, que eu creio que sim. O segundo estágio se vai continuar online, mas aí a gente entra com a revisão de instrumentação, porque o assunto já é mais lightzinho, já vem fios cirúrgicos, e daí a gente já entra com a revisão de instrumentação, tá certo? Então, com relação aos aspectos éticos e bioéticos da enfermagem no centro cirúrgico, é um assunto que eu sei que a maioria não gosta, porque é meio burocrático e tal, mas é necessário, né? Se está na ementa, então eu tenho que passar para vocês, certo? Então, tudo que diz respeito à ética diz respeito às condutas às quais a gente toma, né? Então, é aquilo que a gente acha que deve fazer, né? Que é correto fazer. Então, é sobre os valores, né? É, de distinção entre o bem e o mal, né? De forma bem clara. Eu vou resumir, fazer um resumozinho só para vocês entenderem, certo? Então, é compreendida, né, como a ciência que direciona a reflexão crítica do comportamento humano, né? Então, com relação à enfermagem, no, no contexto de enfermagem, quando a gente fala de ética, então a gente visa a análise de todas as atividades é, com, com, com relação à ética, certo? O relacionado à ética. Então, são todas essas atividades dos princípios, né, éticos. Falando desses princípios éticos, né, eu coloquei inclusive no slide que tem uma frasinha que eu gosto muito com relação ao profissional de enfermagem, né, que tem tudo a ver, que é dessa atuação. Um profissional de enfermagem ele atua diretamente com a promoção, com a prevenção, né, com a reabilitação, recuperação do paciente. Mas para isso, a gente precisa seguir os princípios éticos, né, que está no Código de Ética do Profissional de Enfermagem, certo? Então, lá no código, todo profissional de enfermagem, gente, eu digo a vocês, sem nem voltar atrás, tem que ter o código de ética, tem que saber pelo menos o básico, ou tenha dentro da bolsa, para você saber e ter respaldo, né, do que você pode, do que não pode, porque tem os deveres, né, e que o profissional deve fazer, o que não deve, o que pode, o que não pode, então tudo está lá no código de ética, né? Só faz errado se quiser, né? Então, falando dos princípios éticos, eu vou citar alguns, né? Só que tem lá no slide, com relação à beneficência e à não maleficência, né? São os primeiros princípios éticos
da, da, da enfermagem, né? Que está lá no Código de Ética. Então, quando a gente fala de beneficência, é tudo que for benéfico para a gente fazer para o paciente, certo? Então, tudo que for para o bem do paciente, a gente chama de beneficência. Então, a gente precisa realizar sempre o melhor, deve realizar sempre o melhor. E a não maleficência é o contrário, né? É o que a gente não deve fazer, né? Como, por exemplo, vou citar um exemplo bem claro. Deixar o paciente no leito sem colocar as grades de proteção, você sabendo que o paciente é agitado, que pode cair do leito. Então, isso, né, você não levantar a grade é a não maleficência, certo? Você precisa fazer colocar essa grade para beneficiar o paciente, certo? Tem outros exemplos bem claros também, mas aí vocês vão ler. Tem muita coisa na internet, muito artigo bom. Tem o código de ética também que está lá, certo? Eu posso disponibilizar para vocês em PDF também, certo? Quando a gente fala de fidelidade, né? A fidelidade é ser fiel. A gente ter, vamos dizer assim, é a veracidade da coisa, né? Ser fiel a palavra já diz tudo, né? Com o paciente. Então, a fidelidade, ela é justamente isso, é você ser fiel, né? Ser fiel ao paciente. É igual um ditado bem claro, assim, o cão de guarda, né? O cão que é fiel ao seu dono, né? Nós somos fiéis ao nosso paciente, nós precisamos ser fiel ao nosso paciente, certo? Outra é com relação à justiça, né? Então, quando fala de justiça, é a gente ser justo com o paciente. Ser justo é não deixar o paciente grave numa fila. O paciente grave, ele precisa ser atendido de imediato, né? E o restante que espere o atendimento conforme a gravidade do seu problema, né? Isso tem muito a ver com a equidade também, né? O princípio de justiça tem a ver com a equidade. Né? Então, assim, a gente precisa ser justo em alguns momentos, mesmo que seja lá quem for. Né? E às vezes a justiça, para algumas pessoas, ela não é tão boa, né? Porque as pessoas às vezes acham, não, porque eu tenho dinheiro, então eu posso passar na frente de fulano de tal, né? E daí o profissional de enfermagem, ele tem que ser justo, certo? A veracidade é você falar a verdade, né? Dizer a verdade. O paciente, ele precisa saber, né? Você não pode mentir para o paciente. Claro que você não vai chegar com palavras duras, né, para ele, mas ele precisa saber a verdade, a família precisa saber a verdade, né? Tem a questão da confidencialidade, né? Você não pode tá dizendo o diagnóstico a todo mundo do paciente, sair falando, fulano de tal deu entrada no bloco, assim, assim. Não, a gente tem que manter, né, essas questões de profissional para paciente, não de profissional para o hospital inteiro, né, da área verde para a área vermelha, enfim, essas questões que a gente sabe que às vezes acontecem. Né? E também tem a questão dos princípios éticos que também fala da autonomia, né? Então, o paciente ele tem autonomia de dizer que não quer que seja feita tal medicação nele, certo? Então você vai dizer, não, tudo bem, se o senhor não quer, então eu não vou fazer a medicação no senhor, né? Entra no bloco e daí tem que fazer um profilático e ele se nega, né? Mas ele é consciente e orientado, então ele não quer, é para o bem dele. Você vai tentar convencê-lo, né? Eu gosto muito desse convencimento, porque eu acho que sempre dá certo comigo. Então, eu vou, não, seu fulano, olha, é porque... Aí você vai explicar o motivo pelo qual aquela medicação precisa ser feita, né? Agora, se ele disser, não, eu não quero, bater o pé, não quero, pronto. Tem um termozinho que assina, e daí ele vai assinar esse termo, e a medicação não vai ser feita, né?
Agora, se ele for maior de 60 anos, a família é quem responde, mesmo ele sendo consciente e orientado, né? Tem alguma, ser menor também de 18 anos, a família é quem responde. E se ele não estiver com consciente, orientado, né? Tiver com algum período de desorientação, né? Com os níveis de consciência alterados, então aí a família também é quem responde, certo? Mesmo ele tendo 30 anos, mas aí ele não tem autonomia de responder por ele, certo? Então, esses são os princípios éticos, né, que eu falei: beneficência e não maleficência, fidelidade, justiça, veracidade, confidencialidade e autonomia. Aí agora, vamos rapidinho aqui para falar de bioética. Então, bioética é ética da vida, né? Vamos dizer assim, é um estudo, né, mais aprofundado das dimensões morais, né? Então, quando a gente fala de bioética, a gente fala do estudo da vida, da ciência da vida, né? A gente é relacionado exatamente com a saúde. E daí a gente já vem para os princípios da bioética, que são alguns que estão na ética, menos, são, alguns não entram, da ética não entram na bioética. Então, na bioética, a gente entra o princípio de beneficência e maleficência, justiça e autonomia, certo? Então, vocês sempre lembrem quais são os princípios da bioética e os princípios da ética, certo? Para vocês verem direitinho quais são, para não misturar, porque alguns, como fidelidade, confidencialidade, essas coisas, não entram na bioética, certo? Deixa eu só passar aqui. Então vem a ética profissional, né, que é só para esclarecer assim o que diferencia um do outro, né? Então a ética na enfermagem abrange comportamentos de ações que envolvem conhecimentos, valores, habilidades e atitudes compreendidas no sentido de favorecer as potencialidades do ser humano com a finalidade de manter ou melhorar a condição humana no processo de vida ou morrer. Então, um breve resumo do que é a ética moral é justamente isso. A gente precisa compreender, né, esse sentido de favorecer as questões de saúde e doença do paciente. Então, ética profissional, no parâmetro, falando no contexto de enfermagem, é justamente isso. A gente precisa saber, né, compreender esses sentidos de saúde e doença, né, para poder agir de forma correta e ter as habilidades também de forma correta. Então, isso é ter ética, né? Essa ética profissional ela envolve diretamente o cuidado humanizado. Viu, gente? A gente precisa ter ética profissional para poder cuidar do paciente com tudo que o paciente precisa. Então, aí, ó, logo em seguida, vocês vão ver que eu fiz só um slidezinho sobre o código de ética do profissional de enfermagem, né? Que é muita coisa o código de ética, mas eu botei só um tópicozinho só para esclarecer. Então, leva em consideração, falando do código de ética, a necessidade e o direito da assistência e enfermagem da população e dos interesses do profissional e de sua organização. Então, o código de ética ele visa justamente isso, né? Os interesses do profissional, que somos nós, da população, que é quem nós servimos, e da organização da qual nós trabalhamos, certo? Então, o código de ética, ele abrange tudo isso, todo esse contexto, onde nós estamos trabalhando, a quem nós atendemos e quem nós somos, certo? Então, quando você vai ler, você vai dizer, ah, meu Deus, não vou entender nada desse código de ética. Mas aí você vai, vamos dizer assim, de forma bem tosca, você vai destrinchando,
sabe? Então você vai compreender que uma coisa vai levando a outra, certo? E daí, ó, só para finalizar, tem mais slides, vocês vão ver. Tem falando do código de ética e tal, mas eu só dei uma breve resumida, porque aí tem o código de ética na internet e vocês podem ver lá, mas eu posso disponibilizar para vocês em PDF depois. Então, ó, falando um pouco do que é negligência, imprudência e imperícia, que a gente vê muito, né? Então, assim, isso aí, nós profissionais de enfermagem, nós estamos propícios a cometer esses erros, né? Quando a gente está atuando. E a gente precisa ter todo o cuidado do mundo para que nenhum dos três sejam cometidos. Por quê? Porque eu posso ser punida por cometer alguma dessas três infrações, porque são infrações no Código de Ética, né? Então, o que é ser negligente? Né? Ser negligente é justamente eu ser descuidado, desleixado, né? Deixar de cuidar, deixar de aplicar alguma conduta. Um exemplo, estou lá no centro cirúrgico, sentadinha lá no hallzinho, com meu celular, conversando lá, com sei lá quem, e daí o técnico chama. Ellen, ó, o paciente vai estubar e o doutor fulano tá chamando você, o anestesista. Aí eu digo, não, vá lá, faz, eu tô aqui, tô ocupada agora e vai lá, tu sabe fazer, não sei o quê. Então, assim, é responsabilidade minha. Eu não posso mandar o técnico ir porque é da minha responsabilidade. Então, eu estou sendo o quê? Negligente, não me negando a ir. Entendeu? Então, isso também acontece com o médico ou com o técnico, vice-versa. Então, assim, o que eu sei que é de minha competência, eu tenho que fazer para não ser negligente, né? Para não ser desleixada, descuidada, certo? Isso pode comprometer o paciente, qualquer um dos três. E a imprudência? O que é a imprudência? É justamente eu estou no centro cirúrgico, sei que vem um paciente geralmente eu tô lá circulando sem máscara, né? Não, eu nunca entro nas salas, aí vem um paciente com TB. Toda a equipe sabe. E eu ainda continuo sem máscara. Tem máscara, tem a N95, mas eu estou sem a N95. Eu estou sendo imprudente, né? Eu não posso simplesmente atender um paciente com TB, sabendo que o paciente tem TB, sem usar a máscara correta. Então, isso é ser imprudente, certo? É falta de cuidado. Quando eu sou imprudente, eu não tenho cuidado, certo? Já a imperícia é a falta de habilidade, né? É quando eu tenho conhecimento teórico, mas eu não tenho conhecimento técnico. É meu primeiro plantão lá no centro cirúrgico e eu sei montar um respirador. Um exemplo claro, assim, eu sei montar um respirador todo na teoria. Já, ô Maria, sei tudo que usa para montar um respirador. O paciente vai ser entubado. Mas eu me nego a pedir ajuda você sabe que tem pessoas que não pedem ajuda, que não sabem pedir ajuda, né? Então, eu estou cometendo imperícia, porque eu não sei na prática como é que monta. A gente só aprende treinando, a gente aprende a teoria, extremamente importante. Mas na prática, a minha primeira prática, eu preciso pedir ajuda a alguém. Nem que seja a um técnico. Fulano, tem como tu ficar comigo aqui, ou estar do meu lado, me ajudar? Porque é a primeira vez que eu vou passar uma sonda vesical, e daí eu não estou muito segura, não. Certo? Isso é o certo. Né? Agora, eu fazer uma sonda vesical a primeira vez, sem pedir ajuda de ninguém, pedir todo o material e simplesmente. Então, isso é cometer uma imperícia, certo? Então, assim, é extremamente importante, né, você saber na ponta da língua algumas coisas que tem lá no Código de Ética, para que os erros não sejam cometidos e você não seja punido, né? Às vezes o profissional ele chega a perder o seu registro do Corém porque comete uma pequena infração. Uma pequena infração para você, mas às vezes
cai para o paciente. O paciente é quem é o mais prejudicado, ou você mesmo, entendeu? Então, assim, gente, eu fiz um resumão do resumão para não sobrecarregar vocês. E para a equipe da manhã, a gente já fez uma reunião no Zoom, né? A equipe da noite eu vou fazer na sexta-feira. Mas aí até sexta a gente vai tirando as dúvidas. Não, professora, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo, a gente vai tirando. As questões já estão no sistema, na plataforma. E até dia 9, né? Eu queria que vocês me enviassem até dia 9 para eu colocar no sistema, porque dia 10 é o último dia para a gente colocar as notas, tá bom? E daí eu estou disponível para tirar qualquer dúvida. E pronto. Estou aqui, estou em casa, vivendo para estudar, para cuidar dos meus filhos. E vida que segue, tá bom? Um beijo e breve a gente se vê.